Você já imaginou que demitir alguém aos gritos poderia ser o maior erro da sua vida? Ele era o cirurgião mais poderoso de São Paulo. Ela, apenas uma secretária que chegou atrasada em um dia ruim. O Dr. Rafael achou que estava apenas demitindo uma funcionária incompetente quando a expulsou aos gritos de sua clínica. Mas ele não fazia ideia de que aquele atraso escondia um segredo de vida ou morte. Quando a verdade veio à tona, o dinheiro dele não valia nada, e o orgulho dele se transformou no seu pior pesadelo. Prepare-se para chorar, porque o que esse médico descobriu sobre a filha da mulher que ele humilhou vai partir seu coração e depois montá-lo de volta. A manhã de sexta-feira começou como todas as outras para o Dr. Rafael Godoy. Às 5:30 da manhã, o despertador tocou no apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição, e ele já estava de pé antes do segundo alarme. Não havia tempo para soneca. Nunca havia. Rafael tinha 40 anos, cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas, ombros largos e postura impecável de quem passou a vida inteira se impondo através da presença física. Ele vestiu o terno cinza chumbo que havia separado na noite anterior, ajeitou a gravata azul marinho no espelho do closet e desceu para a garagem sem tomar café da manhã. Café era a coisa que ele tomava no intervalo entre cirurgias, nunca em casa. A cobertura de 300 metros quadrados era silenciosa demais, vazia demais, e Rafael preferia não ficar muito tempo ali. As paredes brancas, os móveis de design italiano, o piso de mármore que brilhava sob a luz fria dos lustres, tudo aquilo era impressionante para visitas, mas não era lar. Era apenas o lugar onde ele dormia, quando sobrava tempo. No caminho para a clínica, Rafael dirigia o sedã importado preto com a mesma precisão que usava na mesa de cirurgia. Nada de música, nada de distração. Ele aproveitava o trajeto de 20 minutos para revisar mentalmente a agenda do dia. 3 consultas de retorno pela manhã, uma junta médica às 11, cirurgia de revascularização do miocárdio às 14 horas e depois mais 2 consultas no final da tarde. Era uma rotina pesada, mas Rafael se orgulhava disso. Ele tinha construído a clínica Godoy Cardiologia do zero, começando com um consultório alugado no centro e transformando aquilo num dos maiores centros de referência em cardiologia do Itaim Bibi. 10 anos de trabalho implacável, de plantões que viravam madrugadas, de decisões difíceis, de contas pagas com o suor do próprio rosto. Rafael não precisava mais trabalhar tanto. Ele tinha dinheiro suficiente para se aposentar aos 40, viajar o mundo, comprar uma casa na praia. Mas parar significava pensar, e pensar significava lembrar. Lembrar da mãe. Lembrar do infarto fulminante que ela teve quando ele tinha 22 anos e ainda estava no 4º ano de medicina. Lembrar de como ele estava numa festa universitária, bêbado, rindo, enquanto ela agonizava sozinha no apartamento da Zona Norte. Lembrar de como chegou tarde demais no hospital, de como segurou a mão fria dela e jurou que jamais deixaria outro coração parar por falta de ajuda. Era essa promessa que o mantinha em pé. Cada cirurgia bem-sucedida era uma forma de pedir perdão. Cada vida salva era uma tentativa de compensar a única vida que ele não conseguiu salvar. Quando Rafael estacionou na vaga reservada em frente à clínica, já eram 6:40 da manhã. O prédio de vidro espelhado de 5 andares ainda estava meio vazio, com apenas as luzes da recepção e do 3º andar acesas. Rafael entrou pela porta giratória, cumprimentou com um aceno seco o segurança da portaria e subiu direto para o consultório dele no último andar. Ele gostava de chegar cedo, gostava do silêncio antes do caos, da possibilidade de revisar prontuários sem interrupção, de tomar o café amargo que a copeira deixava preparado na sua sala. Mas naquela manhã, o silêncio foi quebrado por uma sensação estranha. Algo estava fora do lugar.
Rafael entrou no consultório, ligou o computador, abriu a agenda eletrônica. 8h. Senhora Helena Martins. Retorno pós-cateterismo. 8h40. Senhor João Carlos. Avaliação pré-operatória. 9h20. Doutora Beatriz Fontes. Discussão de caso complexo. Tudo certinho. Tudo cronometrado ao minuto. Rafael respirou fundo, sentindo aquela pressão familiar no peito, que ele já não sabia mais se era ansiedade ou apenas cansaço acumulado. Ele tomou o café em 3 goles, queimando a língua, e desceu para a recepção para conferir se tudo estava organizado para o dia. Foi quando ele viu o balcão vazio. Eram 7h10 da manhã. A recepção deveria estar funcionando desde as 7 em ponto. A secretária do turno da manhã deveria estar ali, com o computador ligado, as fichas separadas, o telefone atendido. Mas não havia ninguém. Rafael franziu o senho, sentindo a irritação subir como uma onda quente. Ele caminhou até o balcão, olhou para a cadeira vazia, viu a gaveta fechada, o computador desligado, a mesa limpa demais. Ele apertou o interfone e chamou a gerente administrativa Mariana. Mariana, cadê a secretária da recepção? A voz dele saiu mais dura do que ele pretendia, mas Rafael não estava com paciência. Do outro lado da linha, Mariana respondeu com aquele tom cansado de quem já esperava a bronca. Dr. Godoy, é a Camila. Ela ainda não chegou. Já liguei 3 vezes, mas o telefone dela está fora da área de serviço. Rafael fechou os olhos, respirou fundo, contou até 3. Quantas vezes isso já aconteceu? Essa semana, 2 vezes. Mês passado, mais 3. Rafael desligou o interfone sem responder. Ele voltou para o consultório com as mandíbulas travadas, com aquela sensação de traição que ele sentia sempre que alguém decepcionava suas expectativas. Ele exigia pontualidade, exigia comprometimento, exigia excelência. Não era questão de ser malvado. Era questão de respeito. Os pacientes chegavam no horário, pagavam caro pelas consultas, confiavam na clínica. Se a secretária não estava ali para recebê-los, a primeira impressão era de desleixo, de desorganização. E Rafael Godoy não aceitava desorganização. Às 7h30, a senhora Helena Martins chegou para a consulta das 8. Ela era uma senhora de 65 anos, simpática, sempre pontual, sempre educada. Ela entrou pela porta da clínica e olhou ao redor, confusa, procurando alguém na recepção. Não havia ninguém. Rafael estava subindo a escada quando ouviu a voz dela chamando. Oi, tem alguém aí? Ele desceu de novo, forçou um sorriso profissional e disse: Bom dia, dona Helena. A secretária está atrasada, mas pode ficar tranquila. A senhora está na agenda das 8h. Pode sentar na sala de espera que eu já te chamo. A senhora sorriu, aliviada, mas Rafael viu a dúvida no olhar dela. Ele subiu de novo, dessa vez sem olhar para trás, com o maxilar tenso e os punhos cerrados. Se Camila aparecesse, ia ouvir. Às 8h, Camila ainda não havia chegado. Rafael atendeu a senhora Helena com a eficiência de sempre, mas com a mente dividida. Ele ouvia o coração dela pelo estetoscópio, explicava os resultados do exame, ajustava a medicação, mas uma parte do cérebro dele estava calculando quanto tempo de atraso era aceitável, quanto tempo era insulto. Às 8h30, quando ele liberou a paciente e desceu de novo para a recepção, Mariana estava sentada improvisando no lugar de Camila, atendendo o telefone, tentando organizar as fichas. Ela olhou para Rafael com aquela expressão de desculpa que ele odiava. Dr. Godoy, eu já coloquei uma substituta de sobreaviso. Se a Camila não aparecer até às 9, eu aciono. Rafael não respondeu. Ele voltou para o consultório e tentou se concentrar no próximo paciente. Mas a raiva estava crescendo, alimentada não só pelo atraso, mas por algo mais profundo. Rafael não tolerava a irresponsabilidade, porque ele próprio vivia com o peso da responsabilidade
esmagando os ombros dele todos os dias. Ele não dormia direito, não relaxava, não tirava férias, porque vidas dependiam dele. E agora, uma funcionária que ganhava para fazer um trabalho simples, chegar no horário, atender telefone, organizar fichas, não conseguia nem isso? Era inaceitável. Às 9 horas, quando Rafael estava terminando a segunda consulta, ele ouviu o barulho da porta da recepção se abrindo. Ele ouviu passos apressados, uma voz feminina ofegante pedindo desculpas. Ele ouviu Mariana respondendo alguma coisa em tom baixo. Rafael dispensou o paciente, fechou a porta do consultório e ficou ali parado por um momento, decidindo o que fazer. Parte dele queria descer imediatamente e explodir. Outra parte dele, a parte racional, dizia para esperar, ouvir a explicação, agir com profissionalismo. Mas a raiva venceu. Rafael desceu a escada com passos firmes, os sapatos de couro batendo no piso de mármore com um som seco que ecoava pelo corredor silencioso. Quando ele chegou na recepção, viu Camila de costas, guardando a bolsa velha embaixo da mesa, com as mãos tremendo. Ela estava de uniforme, a blusa branca da clínica, a calça preta social, mas o cabelo estava meio solto do coque, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Ela se virou ao ouvir os passos dele e congelou. Rafael parou a 3 metros de distância, cruzou os braços e olhou para ela com aquela expressão que fazia estagiários tremerem. 2 horas de atraso, Camila, 2 horas. Ela abriu a boca para falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Doutor Godoy, eu posso explicar. Explicar? Rafael deu um passo à frente e Camila deu um passo para trás, encostando na mesa. Você acha que eu quero ouvir explicação? Você acha que os pacientes que chegaram aqui e não encontraram ninguém querem ouvir explicação? A voz dele subiu de tom e Mariana, que estava ao lado, tentou intervir. Dr. Godoy, talvez seja melhor conversarmos no... Não, Mariana, aqui mesmo. Rafael não tirou os olhos de Camila. Essa é a 5ª vez em 3 meses, Camila. 5ª. Eu já avisei que pontualidade não é negociável nessa clínica. Eu não sei o que você faz da sua vida fora daqui e, sinceramente, não me interessa. O que me interessa é que quando você aceita trabalhar aqui, você aceita as regras. E uma das regras é estar no seu posto no horário. Camila estava com os olhos marejados, mas ela segurou as lágrimas com uma força que Rafael, naquele momento, não conseguiu enxergar. Ela tentou de novo. Minha filha. Ela teve uma crise de madrugada. Eu precisei levar ela no pronto-socorro. Eu tentei ligar, mas o celular estava sem crédito e... Rafael levantou a mão, cortando a fala dela. Não quero saber. Todo mundo tem problema, Camila. Eu tenho problema. A Mariana tem problema. A diferença é que a gente resolve os problemas sem prejudicar os outros. Ele fez uma pausa, respirou fundo e disse a frase que ele já tinha decidido dizer desde que ouviu ela chegar. Você está despedida. Pegue suas coisas e saia agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana arregalou os olhos, chocada. 2 estagiários que estavam passando pelo corredor pararam e olharam constrangidos. E Camila? Camila ficou paralisada, como se tivesse levado um soco no estômago. Ela abriu a boca, fechou de novo e então, com uma dignidade que Rafael só ia entender semanas depois, ela assentiu com a cabeça. Tá bom, Dr. Godoy. A voz dela saiu firme, mas as mãos tremiam quando ela pegou a bolsa de volta, quando abriu a gaveta e tirou a foto amassada da filha que estava colada com fita adesiva, quando pegou o casaco velho que estava pendurado na cadeira. Ela não chorou, ela não implorou, ela não gritou. Ela simplesmente pegou as coisas dela, olhou para Rafael uma última vez, com aqueles olhos castanhos, cheios de uma dor que ele não quis ver, e saiu pela porta. Rafael ficou ali parado, com os braços ainda cruzados, com a respiração ainda acelerada, e disse para Mariana sem olhar para ela: contrata outra, hoje mesmo.
E então ele subiu de volta para o consultório, fechou a porta, sentou na cadeira de couro e tentou voltar ao trabalho. Mas algo no peito dele estava apertado, algo na voz de Camila. Minha filha teve uma crise. Ecoava na mente dele de um jeito que ele não conseguia calar. Rafael balançou a cabeça, irritado consigo mesmo, e abriu o prontuário do próximo paciente. Ele não tinha tempo para sentir culpa. Ele tinha uma clínica para tocar, cirurgias para fazer, vidas para salvar. Camila Santos era só mais uma funcionária que não soube valorizar a oportunidade. Daqui a uma semana, ele nem ia lembrar do nome dela. Mas ele estava enganado. Camila Santos tinha 29 anos, mas quando ela saiu da clínica naquela manhã de sexta-feira, sentia como se tivesse 100. Ela andou pela calçada do Itaim Bibi, com a bolsa pendurada no ombro, a foto da Laura apertada na mão e o mundo girando ao redor dela, sem que ela conseguisse processar direito o que tinha acabado de acontecer. Ela foi demitida. Ela foi demitida porque a filha dela estava doente. Ela foi demitida porque não conseguiu comprar crédito no celular para avisar. Ela foi demitida porque a vida dela era uma corrida desesperada contra o tempo onde ela nunca conseguia chegar no lugar certo, na hora certa. Camila parou na porta da padaria da esquina e encostou na parede de vidro, respirando fundo, tentando não desmoronar ali mesmo, no meio da rua, com os executivos de terno e as mulheres de salto alto passando por ela sem olhar. Ela fechou os olhos e deixou as lembranças da noite anterior invadirem a mente. Laura acordando às 3 da manhã, tossindo, com a respiração rápida e curta, com as mãozinhas frias agarradas no pijama velho. Camila levantando num pulo, acendendo a luz do quartinho apertado, pegando a filha no colo e sentindo o coração dela batendo rápido demais, fraco demais. Ela pegou a prima, Jéssica, que dormia no sofá-cama da sala, e pediu para ela ficar de olho nas coisas enquanto ela corria para o pronto-socorro. Não tinha dinheiro para táxi. Camila desceu correndo os 3 lances de escada do prédio, com Laura no colo, envolta num cobertor fino, e parou o primeiro ônibus que viu. O motorista olhou para a menina, viu o estado dela e deixou as duas entrarem sem pagar. Camila nem conseguiu agradecer direito. Ela sentou no banco perto da porta, embalando Laura, sussurrando que ia ficar tudo bem, que logo iam chegar no hospital, que mamãe estava ali. Mas por dentro, Camila estava apavorada. Laura tinha uma cardiopatia congênita rara. O coração dela tinha uma malformação que precisava ser corrigida com cirurgia, mas o SUS ainda não tinha chamado. Já fazia 4 meses que o nome de Laura estava na fila e cada dia que passava era uma roleta russa. A menina tomava remédios controlados, fazia consultas de acompanhamento a cada 15 dias e vivia com restrições. Não podia correr muito, não podia fazer esforço, não podia ficar muito tempo em pé. Mas naquela madrugada, alguma coisa estava diferente. Alguma coisa estava pior. Elas chegaram no pronto-socorro do Hospital Municipal da Zona Leste às 4 da manhã. Camila correu com Laura no colo até o balcão de triagem, explicou o caso para a enfermeira e foi encaminhada direto para a sala de emergência pediátrica. O médico de plantão, um homem jovem, cansado, mas competente, examinou Laura, pediu um eletrocardiograma de urgência e receitou uma medicação intravenosa. Ele foi sincero com Camila. Dona Camila, a senhora precisa entender que o quadro da sua filha é delicado. Ela precisa dessa cirurgia o quanto antes. Eu vou fazer um relatório pedindo prioridade na fila, mas não posso garantir nada. O sistema está sobrecarregado. Camila assentiu, segurando a mão de Laura, que agora estava dormindo na maca com o soro pingando no braço fino. Ela ficou ali até às 7 da manhã, quando o médico finalmente liberou as duas com uma receita nova e uma recomendação. Repouso absoluto. E se piorar de novo, não espera. Traz ela direto. Quando Camila finalmente conseguiu sair do hospital, já eram 7h20.
Ela pegou 2 ônibus de volta para casa, deixou Laura com Jéssica, tomou banho em 5 minutos, vestiu o uniforme e saiu correndo para pegar mais 2 ônibus até a clínica no Itaim. Ela sabia que ia chegar atrasada. Ela sabia que ia levar bronca. Mas ela não imaginava que ia perder o emprego. Não daquela forma, não na frente de todo mundo. Agora, parada na calçada da padaria, Camila tentava pensar no que fazer. Ela tinha R$ 120 na carteira, o que sobrou do adiantamento do salário que ela tinha pedido no começo do mês. O aluguel vencia daqui a 1 semana e eram R$ 400. A prima Jéssica ajudava com 200, mas o resto era com ela. Ela tinha os 2 trabalhos de faxina à noite, que pagavam R$ 300 cada um por semana, mas isso não ia ser suficiente para cobrir todas as despesas. E os remédios de Laura custavam R$ 150 por mês. E a consulta de retorno era daqui a 5 dias e custava R$ 80 na clínica particular onde o cardiologista infantil atendia, porque o posto de saúde não tinha especialista. Camila sentia a garganta apertando, o peito doendo, as lágrimas querendo sair, mas ela não chorou. Ela nunca chorava na rua. Ela respirou fundo, guardou a foto de Laura na bolsa e começou a andar. Ela ia voltar para casa, ia abraçar a filha, ia preparar o almoço com o que tinha na geladeira, arroz, feijão, 2 ovos, e ia pensar numa solução. Sempre tinha solução. Sempre dava um jeito. Ela era mãe solo desde que Laura nasceu, desde que o pai da menina desapareceu ao ouvir o diagnóstico da cardiopatia. Ela era forte. Ela era lutadora. Ela não ia desistir agora, mas quando Camila entrou no ônibus lotado e sentou num cantinho perto da janela, ela deixou as lágrimas caírem em silêncio, escondidas atrás dos óculos escuros velhos que ela usava para disfarçar as olheiras. Ela olhou pela janela, viu a cidade passando, os prédios espelhados, as lojas de grife, os carros importados, e pensou em como o mundo era injusto. Pensou em como pessoas como o Dr. Rafael Godoy nunca iam entender o que era ter que escolher entre comprar comida e comprar remédio. Pensou em como ele olhou para ela com aquele desprezo, como se ela fosse preguiçosa, como se ela fosse incompetente, como se ela não valesse nada. E então, Camila pensou em Laura. Na carinha pálida da filha dormindo de manhã, no sorriso banguela que ela dava quando estava bem, nos desenhos coloridos que ela fazia com giz de cera barato e colava na geladeira. Camila pensou no bilhetinho que Laura tinha escrito semana passada, com aquela letra torta de criança de 6 anos. Mamãe, você é minha heroína. E foi esse pensamento que fez Camila parar de chorar, limpar o rosto e erguer a cabeça. Ela não era heroína, mas ia tentar ser pelo menos até Laura ficar boa. As semanas seguintes foram um borrão para Rafael. Ele contratou uma nova secretária. Sônia, uma mulher de 50 anos, experiente, pontualíssima, eficiente. Ela nunca chegava atrasada, nunca reclamava, nunca dava problema. A clínica voltou a funcionar como um relógio. Rafael voltou à rotina pesada de sempre. Consultas, cirurgias, plantões, reuniões. Ele operou um senhor de 70 anos com 3 pontes de safena. Ele salvou uma mulher de 42 anos que chegou com infarto agudo. Ele deu palestra num congresso de cardiologia em Brasília. Ele fechou um contrato de parceria com um hospital novo na Zona Sul. A vida seguia, e Rafael achava que tinha feito a coisa certa ao demitir Camila. Pontualidade era questão de caráter, ele dizia para si mesmo. Se ele tivesse passado a mão na cabeça dela, teria dado o exemplo errado para o resto da equipe. Mas tinha uma coisa que incomodava Rafael, e ele não conseguia identificar o quê. Era uma sensação estranha, um incômodo no peito que aparecia nos momentos mais aleatórios, quando ele chegava em casa de madrugada e via a cobertura vazia. Quando ele passava pela recepção e via Sônia ali, competente e fria, sem nenhum traço de humanidade.
Quando ele abria a gaveta da mesa e via, esquecidos no fundo, alguns objetos que tinham sido de Camila. Um chaveiro de plástico com a foto de uma menina, um bilhete amassado escrito em letra infantil, uma caneta roída. Rafael pegou o bilhete, alisou o papel e leu: "Mamãe, você é minha heroína." Ele ficou olhando para aquela frase por um tempo longo demais, sentindo algo estranho se mexer dentro dele. Ele tentou jogar o bilhete no lixo, mas não conseguiu. Ele guardou de volta na gaveta e fechou com força. Foi numa quarta-feira à tarde, 3 semanas depois da demissão de Camila, que a vida de Rafael virou de cabeça para baixo. Ele estava no consultório irritado, revisando uma pilha de solicitações de casos complexos que o hospital encaminhava para ele avaliar. Eram pedidos de cirurgia pro bono, casos de pacientes sem condições de pagar, que dependiam de programas sociais ou da boa vontade de médicos como ele. Rafael detestava aquela parte do trabalho, não porque ele fosse insensível, mas porque era impossível ajudar todo mundo. Para cada caso que ele aceitava, tinha 10 que ele precisava recusar. E cada recusa era um peso na consciência. Ele estava carimbando indeferido em pasta após pasta, usando critérios sem sentido. Risco cirúrgico muito alto, idade avançada, complicações pré-existentes, falta de estrutura familiar para o pós-operatório. Eram desculpas técnicas, mas no fundo, Rafael sabia que era também uma forma de se proteger. Ele não podia se envolver emocionalmente com cada caso. Ele não podia carregar o peso de cada vida que ele não conseguia salvar. Ele já carregava o peso da mãe. Não tinha espaço para mais. Rafael pegou a próxima pasta amarela. O nome na etiqueta dizia Laura Santos, 6 anos. Ele abriu distraído, pronto para carimbar mais um indeferido, mas seus olhos caíram na foto de identificação da paciente presa ao formulário. Uma menina de cabelos castanhos, olhos grandes e expressivos, sorriso banguela. Rafael parou. O sobrenome era comum, mas havia algo naquele rosto que mexeu com ele. Ele pegou o chaveiro esquecido na gaveta, olhou para a foto de plástico desbotada. Era a mesma menina. O coração dele acelerou. Ele voltou os olhos para o prontuário e começou a ler, devagar, com uma sensação crescente de horror. Laura Santos, 6 anos, cardiopatia congênita complexa, aguardando cirurgia corretiva há 4 meses. Mãe, Camila Santos, 29 anos, responsável legal. Última atualização do assistente social há 2 semanas. Paciente perdeu consulta de retorno devido à instabilidade financeira da família. Mãe relatou perda recente de emprego. Endereço atual, abrigo municipal da Zona Leste. Situação crítica. Paciente apresentou piora no quadro clínico. Cirurgia urgente. Rafael leu de novo. E de novo. E de novo. As palavras perda recente de emprego e abrigo municipal queimavam na página. Ele pegou o calendário, contou os dias, 2 semanas atrás. Ele tinha demitido Camila há 3 semanas. O carimbo de indeferido caiu da mão dele e bateu no chão com um som seco. Rafael ficou sentado ali paralisado, com a pasta aberta na frente dele, com a foto de Laura olhando para ele, e pela primeira vez em anos ele sentiu algo que tinha aprendido a enterrar. Culpa. Não a culpa abstrata de não conseguir salvar todo mundo, mas a culpa concreta, direta, inescapável de ter causado aquilo. Ele não tinha apenas demitido Camila. Ele tinha, com a arrogância dele, com a frieza dele, empurrado aquela mulher e sua filha para a rua. E agora, a menina estava num abrigo. O quadro dela tinha piorado e ela estava ali, na fila dele, esperando uma decisão que ele tinha o poder de tomar. Rafael fechou os olhos, respirou fundo e sentiu o aperto no peito que ele sentia sempre que lembrava da mãe. A mesma impotência, o mesmo medo, a mesma certeza de que tinha falhado, mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele ainda podia fazer alguma coisa. Rafael pegou a pasta, pegou o telefone e ligou para a assistente social da clínica. "Júlia, preciso de um endereço. Urgente."
Ele não ia esperar. Ele não ia deixar aquilo acontecer de novo. Ele ia encontrar Camila, ia encontrar Laura, e ia consertar a tragédia que ele mesmo tinha criado. E se ele tivesse que enfrentar a raiva de Camila, o orgulho dela, a dor dela, ele ia enfrentar. Porque pela primeira vez em muito tempo, Rafael Godoy não estava agindo como médico. Ele estava agindo como ser humano. Rafael Godoy nunca tinha pisado num abrigo municipal. Ele conhecia hospitais de ponta, clínicas particulares, congressos internacionais em hotéis 5 estrelas. Mas quando o carro dele parou na frente do prédio baixo e cinza da Zona Leste, com grades nas janelas e paredes descascadas, ele sentiu algo apertar no peito. Não era nojo, não era medo, era vergonha. Vergonha de ter vivido 40 anos, sem nunca ter olhado de verdade para aquele lado da cidade. Vergonha de ter demitido Camila sem perguntar onde ela ia dormir naquela noite. Era sábado de tarde, e o sol de novembro estava forte, castigando o asfalto rachado da rua. Rafael desceu do carro, trancou as portas com o controle remoto e caminhou até o portão de ferro enferrujado. Havia uma placa desbotada. Abrigo Municipal São Vicente de Paulo, acolhimento temporário para famílias em situação de vulnerabilidade. Ele apertou a campainha. Uma mulher de uns 50 anos, com avental florido e expressão cansada, veio atender. Boa tarde. Posso ajudar? Ela olhou para o terno caro de Rafael, para o relógio suíço no pulso dele e franziu o senho com desconfiança. Rafael engoliu seco. Boa tarde. Meu nome é Rafael Godoy, sou médico. Estou procurando uma pessoa que está hospedada aqui. Camila Santos e a filha dela, Laura. A mulher cruzou os braços. O senhor é parente? Não, eu trabalho com ela. Trabalhava. É complicado. Rafael percebeu como aquilo soava estranho. Ele respirou fundo e tentou de novo. Eu preciso falar com ela sobre um assunto urgente, relacionado à saúde da filha. A mulher hesitou, mas algo na seriedade da voz de Rafael a fez ceder. Espera aqui. Ela voltou para dentro e Rafael ficou ali parado, suando dentro do terno, sentindo o cheiro de comida sendo preparada vindo da cozinha do abrigo. Era cheiro de feijão, arroz, frango cozido, cheiro de comida simples, mas honesta. Rafael se lembrou da última vez que tinha comido em casa. Não lembrava. Sempre pedia delivery, sempre comia sozinho, sempre distraído com o celular ou com prontuários. Depois de 5 minutos que pareceram uma eternidade, a mulher voltou. Ela está no pátio dos fundos. Pode entrar, mas não demore. Temos regras aqui. Rafael entrou. O corredor era estreito, com piso de cimento frio e paredes pintadas de verde água descascado. Havia portas dos 2 lados, algumas abertas, mostrando quartos pequenos com beliches de ferro e poucas roupas penduradas em varais improvisados. Rafael passou por uma sala coletiva onde 3 crianças assistiam a um desenho animado numa televisão antiga, e uma mulher grávida tricotava num canto. Todos olharam para ele com curiosidade e um pouco de receio. Rafael seguiu a mulher até a porta dos fundos, que dava para um pátio de terra batida cercado por um muro baixo. Havia uma árvore velha no centro, bancos de madeira rachada e algumas crianças brincando de pega-pega. E lá estava Camila, sentada num dos bancos com uma agulha e linha na mão, costurando à mão uma camiseta rosa que tinha um rasgo na manga. Ela estava de costas para Rafael, os cabelos presos num rabo de cavalo simples, os ombros curvados de cansaço. Ao lado dela, no chão de terra, Laura desenhava com giz de cera num caderno velho. A menina estava de short e camiseta branca, os pés descalços, o rosto concentrado enquanto fazia traços coloridos na página. Rafael parou ali, paralisado vendo aquela cena. Mãe e filha, sobrevivendo, se virando com o que tinham, sem reclamar, sem desistir. Ele sentiu algo se quebrar dentro dele, uma parede que ele tinha construído anos atrás para não sentir, para não se envolver, para não sofrer.
Ele limpou a garganta e Camila virou a cabeça. Quando ela o viu, o rosto dela passou por uma sequência de emoções que Rafael conseguiu ler claramente: surpresa, confusão, medo e então raiva. Raiva pura. Camila largou a costura no banco, se levantou num pulo e deu 3 passos na direção dele com os punhos cerrados. "O senhor não tem o que fazer aqui, Dr. Godoy." A voz dela saiu baixa, controlada, mas tremendo de raiva contida. Ela lançou um olhar rápido para Laura, que tinha parado de desenhar, e olhava curiosa para o homem de terno. E então voltou os olhos furiosos para Rafael. "Como é que o senhor descobriu onde eu tô? Como é que o senhor tem coragem de vir aqui?" Rafael abriu a boca, fechou de novo. Ele não tinha preparado o que ia dizer. Ele tinha imaginado várias versões daquela conversa no caminho, mas agora, com Camila na frente dele, com aqueles olhos castanhos queimando de indignação, ele não conseguia lembrar de nenhuma palavra bonita. "Eu vim pedir desculpas." Foi o que saiu. Simples, direto, cru. "E vim oferecer ajuda para a Laura." Camila deu uma risada amarga, sem humor. "Ajuda? Agora o senhor quer ajudar? Depois de me demitir na frente de todo mundo? Depois de me humilhar como se eu fosse lixo?" Ela deu um passo para frente, e Rafael viu as lágrimas se acumulando nos olhos dela, mas ela não deixou cair. "O senhor não faz ideia do que a gente passou essas semanas. Não faz ideia." Rafael sentiu a garganta apertar. "Eu sei, eu vi o prontuário da Laura. Eu sei que ela piorou. Eu sei que vocês tiveram que sair de casa. E eu sei que a culpa é minha." Ele respirou fundo, forçando as palavras a saírem. "Eu fui arrogante, eu fui cruel, e eu não te dei nem a chance de explicar. Eu assumi coisas sobre você que não eram verdade. E eu sinto muito, Camila. Eu sinto muito mesmo." Camila balançou a cabeça, limpando as lágrimas que finalmente começaram a escorrer. "Sentir muito não paga o aluguel que eu perdi. Sentir muito não compra remédio para Laura. Sentir muito não apaga a humilhação." Ela cruzou os braços, se protegendo. "Por que o senhor está aqui de verdade, Dr. Godoy? Está com peso na consciência? Quer se sentir melhor consigo mesmo?" Rafael olhou para ela, e então olhou para Laura, que tinha largado o caderno e estava se aproximando devagar, curiosa. A menina tinha os olhos grandes iguais aos da foto do prontuário. Mas, pessoalmente, Rafael viu o que a foto não mostrava. As olheiras fundas, a pele pálida, os lábios meio roxos, os bracinhos finos demais. Ela era pequena demais para a idade, frágil demais. E mesmo assim, ela sorriu para Rafael com aquele sorriso banguela inocente. "Mãe, quem é ele?" A voz de Laura era suave, curiosa. Camila se virou para a filha e forçou um sorriso. "Ninguém, amor. É só um homem que veio conversar com a mamãe. Volta lá para o seu desenho, tá?" Mas Laura não obedeceu. Ela continuou olhando para Rafael com aquela curiosidade de criança que ainda não aprendeu a ter medo de estranhos. E então ela perguntou com aquela sinceridade brutal que só criança tem: "Você é um anjo?" Rafael sentiu o peito apertar tão forte que quase não conseguiu respirar. Ele se agachou, ficando na altura de Laura, e pela primeira vez em anos deixou a máscara de Dr. Godoy cair. Ele era só Rafael, um homem quebrado olhando para uma menina que merecia muito mais do que o mundo estava dando para ela. "Não sou anjo não, Laura." A voz dele saiu rouca. "Mas eu quero muito ajudar você a ficar boa. Eu sou médico. Eu faço cirurgia no coração. E eu sei que o seu coração precisa de uma cirurgia." Ele olhou para Camila, que estava paralisada, e então voltou os olhos para Laura. "Se a sua mãe deixar, eu quero cuidar de você." Laura sorriu, e aquele sorriso foi como um soco no estômago de Rafael. "Meu coração dói às vezes. A mamãe fica triste quando eu falo que dói." Ela olhou para Camila. "Mãe, ele pode fazer eu parar de sentir dor?" Camila cobriu a boca com a mão, tentando segurar o choro. Ela olhou para Rafael e, pela primeira vez, ele viu algo além da raiva.
Desespero. O desespero de uma mãe que faria qualquer coisa para salvar a filha, mas que não sabia mais o que fazer. Rafael se levantou devagar e olhou para Camila com uma seriedade que ele raramente mostrava. Eu posso fazer a cirurgia da Laura, sem cobrar nada. Eu tenho contatos, eu consigo vaga em hospital particular, eu consigo os melhores especialistas. Ela não precisa esperar mais na fila do SUS, mas eu preciso que você confie em mim. Camila balançou a cabeça, os braços ainda cruzados, a postura defensiva. Eu não preciso da caridade de quem me humilhou, Dr. Godoy. Eu vou dar um jeito, eu sempre dei. Eu sei que você dá. Rafael deu um passo à frente e a voz dele ficou mais firme. Eu sei que você é forte, que você luta, que você faz o impossível. Mas isso não é caridade, Camila. Isso é responsabilidade. Eu contribuí para a situação de vocês. Eu te demiti sem pensar nas consequências. E agora eu tenho a obrigação, não como favor, mas como obrigação moral, de consertar isso. Ele fez uma pausa. E além disso, eu sou médico. Eu fiz um juramento de salvar vidas. Laura precisa de cirurgia. Eu posso fazer. Então deixa eu fazer. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Laura voltou para perto da mãe e segurou a mão dela, olhando para cima com aqueles olhos grandes. Mãe, eu quero parar de sentir dor. E foi aquela frase, dita com aquela voz fina e cansada de criança, que quebrou a última resistência de Camila. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, havia uma mistura de dor e aceitação no olhar. Tá bom. A voz dela saiu quase num sussurro. Mas não é favor, Dr. Godoy. Um dia, quando eu tiver condição, eu vou retribuir isso. De alguma forma. Não sei como, mas eu vou. Porque eu não devo nada para ninguém, entendeu? Eu não fico com dívida de favor. Rafael assentiu. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo parecido com alívio. Entendi. Não é favor, é um acordo, então. Nos dias que se seguiram, Rafael descobriu que salvar uma vida não era só fazer cirurgia. Era muito mais complicado do que isso. Ele agendou a cirurgia de Laura para dali a 2 semanas, num dos hospitais particulares mais bem equipados de São Paulo. Ele chamou os melhores cardiologistas pediátricos que conhecia, revisou pessoalmente todos os exames que Laura tinha feito, pediu novos exames, mais detalhados. Mas então ele enfrentou um problema que ele não tinha previsto. Laura precisava estar em repouso absoluto antes da cirurgia. Nada de esforço, nada de estresse, nada de ambiente inadequado. E o abrigo, por mais que fosse um lugar digno, não era o ambiente ideal para uma criança cardiopata se preparar para uma cirurgia complexa. Rafael conversou com a assistente social do hospital, com a coordenadora do abrigo, e todas chegaram à mesma conclusão. O melhor seria que Camila e Laura ficassem num lugar tranquilo, com condições adequadas, perto do hospital. Rafael pensou em pagar um hotel, mas aí ele teve uma ideia que surpreendeu até ele mesmo. Ele ligou para Camila numa terça-feira à noite e quando ela atendeu com a voz desconfiada, ele foi direto ao ponto. Camila, eu sei que isso vai soar estranho, mas me escuta até o fim. Eu tenho um apartamento de hóspedes na minha cobertura. É separado, tem entrada própria, 2 quartos, cozinha completa. Ninguém usa e fica a 15 minutos do hospital onde a Laura vai operar. Ele respirou fundo. Eu queria oferecer para vocês ficarem lá até a cirurgia. Sem compromisso, sem cobrar nada, só até a Laura estar recuperada. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo. Então a voz de Camila desconfiada. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso tudo? Rafael não tinha uma resposta pronta. Ele ficou em silêncio no escritório vazio da clínica, olhando pela janela para a cidade iluminada lá embaixo, e tentou encontrar as palavras certas. Porque eu passei a vida inteira acumulando coisas que eu não preciso. Dinheiro, apartamento, carro, status. E nada disso nunca me fez sentir que eu estava fazendo alguma coisa que importava de verdade. Mas agora, pela primeira vez, eu tenho a chance de usar o que eu tenho
para fazer diferença na vida de alguém. E eu não quero desperdiçar essa chance. Camila suspirou. Doutor Godoy, eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu e a Laura, a gente não é acostumado com essas coisas. A gente é gente simples. Eu sei, e é por isso mesmo que eu quero ajudar. Não muda quem vocês são, Camila. É só um lugar para dormir. Rafael fez uma pausa. Pensa na Laura. Pensa no que é melhor para ela. E foi esse argumento que fez Camila ceder. Porque no fim, tudo que ela fazia, todas as decisões que ela tomava, eram pensando em Laura. Então ela aceitou, mas com uma condição firme. A gente vai ficar só até a Laura se recuperar, e a gente vai ajudar com o que puder. Não somos freeloader. Rafael sorriu do outro lado da linha. Combinado. 2 dias depois, numa quinta-feira de manhã, Rafael foi buscar Camila e Laura no abrigo. Ele tinha tirado a manhã de folga, coisa que ele nunca fazia, e dirigiu até a Zona Leste com o carro limpo e a mente cheia de pensamentos confusos. Quando ele chegou, Camila e Laura estavam esperando no portão, com 2 sacolas velhas de pano que continham todas as posses delas. Rafael desceu do carro, ajudou a colocar as sacolas no porta-malas e abriu a porta de trás para Laura entrar. A menina estava encantada com o carro, tocando no banco de couro, olhando para os botões do painel como se fosse uma nave espacial. Mãe, olha quantos botões! Laura apontava animada, e Camila sorriu com aquele misto de alegria e tristeza de quem sabe que a filha está vendo um mundo que não é dela. Rafael dirigiu em silêncio, mas um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado de constrangimento. Era o silêncio de quem está tentando processar uma mudança grande. Camila olhava pela janela, vendo a cidade mudar conforme eles se aproximavam da Zona Sul. Os prédios ficavam mais altos, as ruas mais limpas, os carros mais caros, e quando eles entraram na Vila Nova Conceição, Camila arregalou os olhos. Rafael estacionou na garagem do prédio de luxo onde morava e levou as 2 até o elevador privativo. Camila segurava a mão de Laura com força, claramente desconfortável com todo aquele luxo. Quando o elevador abriu direto na cobertura de Rafael, Camila ficou sem palavras. O apartamento era enorme, com piso de mármore brilhante, móveis de designer, janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade, mas era vazio. Não tinha foto, não tinha planta, não tinha vida. Era bonito, mas era triste. Rafael levou elas até o anexo de hóspedes, que ficava no lado oposto da cobertura. Era um espaço bem menor, mas ainda assim confortável, com um quarto com cama de casal, outro quartinho menor com uma cama de solteiro, uma salinha com sofá e TV e uma cozinha americana. Camila entrou devagar, como se tivesse medo de tocar em alguma coisa e quebrar. Esse é o quarto de vocês. Sintam-se em casa. Rafael colocou as sacolas no chão e então ficou ali parado, sem saber bem o que fazer. Tem comida na geladeira, tem toalhas limpas no banheiro, tem... Bem, tem tudo o que vocês precisam. Qualquer coisa é só me chamar. Eu trabalho até tarde, mas o meu quarto é ali do outro lado da cobertura. Camila olhou ao redor, ainda em choque, e então olhou para Rafael. Dr. Godoy, eu não sei o que dizer. Rafael balançou a cabeça. Não precisa dizer nada. Só cuida da Laura e se prepara para a cirurgia. O resto a gente resolve depois. E assim começou a convivência mais estranha e transformadora da vida de Rafael Godoy. Nos primeiros dias, ele mal via Camila e Laura. Ele saía cedo para a clínica e voltava tarde, e elas ficavam quietas no anexo, como se tivessem medo de incomodar. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Rafael começou a chegar um pouco mais cedo e percebia cheiro de comida caseira vindo da cozinha do anexo. Num sábado à tarde, ele chegou em casa e encontrou Laura sentada na mesinha da sala do anexo, desenhando com os lápis de cor novos que Camila tinha comprado com o pouco dinheiro que tinha. A menina olhou para ele e sorriu.
Oi, Dr. Rafael. Quer ver o meu desenho? Rafael sentiu algo derreter dentro dele. Ninguém tinha sorrido para ele daquele jeito há muito tempo. Quero sim. Ele se sentou ao lado de Laura e ela mostrou o desenho. Uma casa com telhado vermelho, um sol amarelo enorme e 3 palitinhos representando pessoas. Essa aqui sou eu, essa é a mamãe e esse é você. Laura apontou para o palitinho maior. Rafael ficou olhando para aquele desenho tosco, feito com a inocência de uma criança de 6 anos, e sentiu os olhos arderem. Ele não estava naquela família. Ele era só o médico que estava ajudando. Mas para Laura, de alguma forma, ele já fazia parte. Ficou muito bonito, Laura. A voz dele saiu rouca. Camila apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. Laura, não fica incomodando o doutor. Ele deve estar cansado. Rafael balançou a cabeça. Não é incômodo, eu gostei do desenho. Ele olhou para Camila e pela primeira vez viu um sorriso verdadeiro no rosto dela. Não era mais aquele sorriso tenso de quem está na defensiva. Era um sorriso leve, quase tímido. Eu fiz macarrão para o jantar. Tem demais. O senhor quer jantar com a gente? Rafael não tinha jantado comida caseira há anos. Ele sempre pedia delivery, sempre comia sozinho, sempre distraído. Mas naquela noite, ele sentou na mesinha simples do anexo de hóspedes, com Camila de um lado e Laura do outro, e comeu macarrão com molho de tomate feito na panela, com queijo ralado por cima. E foi a melhor refeição que ele tinha comido em muito tempo. Não pelo sabor, mas pela companhia, pelo som da risada de Laura contando sobre o desenho animado que tinha assistido. Pelo jeito tímido como Camila servia mais macarrão no prato dele, perguntando se estava bom. Pela sensação estranha e boa de não estar sozinho. Depois daquela noite virou rotina. Rafael começou a chegar mais cedo em casa, sempre com uma desculpa. Precisava revisar exames, tinha que adiantar relatórios. Mas a verdade é que ele queria estar ali. Ele queria ver Laura desenhando, queria ajudá-la a montar o quebra-cabeça que Camila tinha comprado no bazar. Queria ouvir as histórias que Camila contava sobre a infância dela no interior, sobre os empregos que teve, sobre os sacrifícios que fez. E Camila, aos poucos, foi deixando a guarda baixar. Ela começou a perguntar sobre o trabalho de Rafael, sobre as cirurgias, sobre por que ele tinha virado médico. E foi numa noite de domingo, depois que Laura tinha dormido, que Rafael contou para ela sobre a mãe. Eles estavam sentados no sofá do anexo, com a TV ligada no mudo, e Rafael começou a falar. Ele contou sobre o infarto, sobre a culpa, sobre como cada cirurgia era uma tentativa de compensar. Camila ouviu em silêncio e, quando ele terminou, ela colocou a mão no braço dele num gesto simples de conforto. O senhor carrega um peso grande, Dr. Rafael, mas o senhor já salvou muita gente. Tenho certeza que sua mãe está orgulhosa de onde ela estiver. Rafael olhou para aquela mão pequena e calejada em cima do braço dele e sentiu algo que ele não conseguia nomear. Não era atração física, não ainda, era conexão. Era o sentimento de ser visto por alguém de verdade, sem máscaras, sem títulos, sem fachada. Me chama só de Rafael, sem o doutor. Ele olhou para ela e Camila sorriu. Tá bom, Rafael. Mas nem tudo era paz. A clínica começou a perceber a mudança em Rafael. Ele estava saindo mais cedo, recusando plantões extras, chegando com um sorriso leve no rosto. Mariana, a gerente, comentou num tom de brincadeira. Dr. Godoy, o senhor está diferente. Aconteceu alguma coisa boa? Rafael desconversou, mas a verdade é que sim, algo tinha acontecido. Ele estava redescobrindo o que era viver, não só sobreviver. E então veio a primeira grande crise. O ex-sócio de Rafael, Dr. Henrique Moura, o mesmo homem que tinha tido um caso com a ex-esposa dele e que tinha sido expulso da sociedade anos atrás, descobriu sobre Camila e Laura.
Henrique ainda tinha contatos na clínica, ainda frequentava os mesmos círculos médicos e ainda tinha rancor de Rafael. Quando ele soube que Rafael estava hospedando uma ex-secretária e a filha dela na cobertura e que estava fazendo uma cirurgia pro bono para a menina, Henrique viu uma oportunidade de destruir Rafael. Ele começou a espalhar boatos nos corredores do hospital, nas reuniões do Conselho de Cardiologia, nos jantares da elite médica paulistana. Ele dizia que Rafael estava envolvido emocionalmente com uma funcionária demitida, que estava usando recursos da clínica para benefício pessoal, que estava perdendo o foco profissional, que estava ficando instável. Os boatos se espalharam rápido e logo chegaram aos ouvidos dos outros sócios da Clínica Godoy Cardiologia. Numa tarde de terça-feira, 2 dias antes da cirurgia de Laura, Rafael foi convocado para uma reunião de emergência. Ele entrou na sala de reuniões e encontrou os 3 sócios principais sentados com expressões sérias. Dr. Augusto Salles, Dr. Fernando Meirelles e Dra. Beatriz Rocha. Todos tinham investido na clínica junto com Rafael. Todos confiavam nele como líder. Mas agora, todos olhavam para ele com desconfiança. Dr. Augusto, o mais velho, foi direto ao ponto. Rafael, precisamos conversar sobre sua conduta recente. Chegou ao nosso conhecimento que você está hospedando uma ex-funcionária demitida e fazendo uma cirurgia pro bono para a filha dela. Isso é verdade? Rafael sentiu a raiva subir, mas se controlou. É verdade, e eu não vejo problema nisso. Doutora Beatriz se inclinou para a frente, com aquela expressão de quem está preocupada, mas também irritada. Rafael, você não vê o problema. Você demitiu essa mulher por justa causa e agora está morando com ela? Isso é no mínimo inadequado. E fazer uma cirurgia pro bono sem consultar a sociedade? Isso afeta nossos recursos, nossa reputação. Rafael cerrou os punhos debaixo da mesa. Camila foi demitida por um erro meu. E a cirurgia da filha dela não está custando nada para a clínica. Eu vou usar meu tempo, meu equipamento particular, meus contatos. Não envolve ninguém aqui. Dr. Fernando balançou a cabeça. Mas envolve, Rafael, porque seu nome está ligado a essa clínica. E os boatos que estão correndo lá fora não são bons. Dizem que você está se envolvendo emocionalmente com uma paciente, que está perdendo o foco, que está tomando decisões irracionais. Rafael se levantou da cadeira, batendo as mãos na mesa. Irracionais. Eu estou salvando a vida de uma criança. Como isso pode ser irracional? Dr. Augusto levantou a mão pedindo calma. Rafael, senta. Ninguém aqui está questionando sua competência como médico, mas estamos preocupados com suas escolhas pessoais. Você está deixando suas emoções guiarem suas decisões, e isso pode ter consequências ruins para todos nós. Rafael respirou fundo e sentou de novo, mas a raiva ainda queimava no peito. Eu entendo a preocupação de vocês, mas eu não vou desistir dessa cirurgia. Laura precisa de mim e eu vou operar ela. Os 3 sócios se entreolharam e então Dr. Augusto soltou o ultimato. Então, nós vamos ter que tomar uma decisão difícil, Rafael. Ou você se afasta dessa mulher e dessa criança, transfere a cirurgia para outro médico e volta a se dedicar integralmente à clínica. Ou nós vamos ter que te afastar da sociedade, te tirar da direção, reduzir sua participação nos lucros e te deixar apenas como médico autônomo usando nossa estrutura. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael olhou para os 3, pessoas que ele considerava colegas, parceiros, quase amigos, e viu apenas medo. Medo de escândalo, medo de perder dinheiro, medo de arranharem a reputação. Nenhum deles se importava com Laura, com Camila, com a vida real que estava em jogo. Rafael se levantou devagar, pegou a pasta dele e olhou para os 3 com uma calma que ele não sabia que tinha. Então vocês já decidiram, e eu também decidi. Eu vou operar a Laura.
E se vocês quiserem me tirar da sociedade por causa disso, façam o que acharem melhor. Mas eu não vou abandonar aquela criança. Não vou. Ele saiu da sala de reuniões, fechou a porta atrás de si e caminhou pelo corredor com o coração batendo forte. Ele tinha acabado de colocar toda a sua carreira, toda a sua reputação, todo o seu patrimônio em risco, por uma criança que ele mal conhecia, filha de uma mulher que ele tinha humilhado há poucas semanas. E a coisa mais surpreendente é que ele não se arrependia. Pela primeira vez em anos, Rafael sentia que estava fazendo a coisa certa. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, eram quase 10 horas. Ele estava exausto, emocional e fisicamente. Ele entrou na cobertura esperando encontrar tudo silencioso, mas viu a luz acesa no anexo de hóspedes. Ele bateu de leve na porta e Camila abriu. Ela estava de pijama simples, os cabelos soltos e com uma expressão preocupada no rosto. Rafael, você está bem? Você parece abatido. Rafael entrou, sentou no sofá e pela primeira vez desde que tinha ficado adulto, ele deixou a vulnerabilidade aparecer. Eu tive uma reunião ruim hoje na clínica. Os sócios descobriram sobre vocês, sobre a cirurgia da Laura, e eles me deram um ultimato. Camila ficou pálida. Ela sentou ao lado dele com as mãos tremendo. Rafael, eu não quero que você perca nada por causa da gente. A gente vai embora amanhã. A gente dá um jeito. Eu acho outro médico para a Laura. Rafael segurou as mãos dela, interrompendo. Não, vocês não vão a lugar nenhum. Eu vou fazer essa cirurgia, Camila. E se eu perder a clínica, eu perco. Mas eu não vou perder vocês. Não de novo. Camila olhou para ele e pela primeira vez viu além do médico rico e arrogante. Ela viu um homem quebrado, um homem que carregava culpa e solidão, um homem que estava tentando se redimir. E ela percebeu, com um misto de medo e surpresa, que estava começando a sentir algo por ele. Não era gratidão, não era dependência, era algo mais profundo, mais assustador. Por que você está fazendo isso tudo, Rafael? De verdade. Rafael olhou para aqueles olhos castanhos e respondeu com uma honestidade brutal. Porque vocês me lembraram do que eu esqueci. Do porquê eu virei médico. Não foi pelo dinheiro, não foi pelo status. Foi para fazer diferença. E com vocês, pela primeira vez em anos, eu sinto que eu estou fazendo diferença de verdade. Camila sentiu as lágrimas subirem. E dessa vez, ela não segurou. Ela chorou ali, na frente dele, soltando toda a tensão, todo o medo, toda a exaustão dos últimos meses. E Rafael a puxou para um abraço, segurando ela enquanto ela tremia, enquanto ela soluçava, enquanto ela finalmente se permitia ser fraca só por um momento. Você acha que Rafael está fazendo a escolha certa ao colocar a vida de Laura acima da própria carreira? Ou ele deveria ter seguido o conselho dos sócios? Escreva nos comentários a sua opinião. E se essa história está tocando seu coração, não esquece de se inscrever no canal. A gente precisa muito do seu apoio para continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. A cirurgia de Laura estava marcada para uma quinta-feira de manhã, às 7 horas. Rafael passou a noite anterior revisando o protocolo cirúrgico, conferindo cada detalhe, ligando para a equipe para garantir que todos estariam prontos. Ele mal dormiu e, quando finalmente conseguiu cochilar por 2 horas, sonhou com a mãe. No sonho, ela estava sentada na sala do antigo apartamento da Zona Norte, sorrindo para ele com aquele sorriso doce que ele tinha esquecido com o tempo. E ela dizia: faz o certo, filho, faz o certo, não importa o custo. Rafael acordou às 5 da manhã com aquela frase ecoando na mente. Ele se levantou, tomou banho, vestiu o scrubs azul marinho que usava em cirurgias. Quando saiu do quarto, encontrou Camila já acordada, sentada no sofá da sala, com Laura dormindo no colo dela. Camila tinha os olhos vermelhos de quem não tinha dormido nada, o rosto pálido de medo. Ela olhou para Rafael e ele viu ali toda a dor, todo o pânico, todo o amor de mãe que existe no mundo.
Eu tô com medo, Rafael. A voz dela saiu num sussurro quebrado. E se alguma coisa der errado? E se eu perder ela? Rafael se ajoelhou na frente de Camila, olhando nos olhos dela com uma seriedade que ele usava apenas nos momentos mais críticos. Eu não vou deixar nada dar errado, Camila. Eu vou cuidar da Laura como se ela fosse minha. Eu prometo. Camila assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosas. Eu confio em você. Eles chegaram ao hospital às 6h15. Laura tinha acordado no caminho, meio sonolenta, ainda sem entender direito o que ia acontecer. A equipe de enfermagem preparou ela com cuidado. Trocaram a roupinha por um avental hospitalar infantil, colocaram a pulseirinha de identificação, explicaram com paciência cada passo do procedimento. Laura estava assustada, mas confiante. Ela olhava para Rafael toda hora, como se ele fosse o super-herói que ia salvar ela. E Rafael sentia o peso dessa confiança como nunca tinha sentido antes. Às 7h em ponto, Laura foi levada para o centro cirúrgico. Camila segurou a mãozinha da filha até o último momento, sussurrando: "Mamãe te ama, princesa. Daqui a pouco você vai acordar e o coração da mamãe vai estar bom de novo." Laura sorriu com aquele sorriso banguela e disse: "Te amo, mãe. Te amo, doutor Rafael." E então, as portas do centro cirúrgico se fecharam. Camila desabou. Ela sentou numa cadeira do corredor, com o rosto enterrado nas mãos, soluçando de um jeito que partia o coração de quem via. Uma enfermeira, uma mulher de meia-idade com jeito de mãe, sentou ao lado dela e segurou sua mão. "Ela vai ficar bem, querida. O Dr. Rafael é um dos melhores. Ele já salvou centenas de crianças." Camila assentiu, mas não conseguia parar de tremer. Dentro do centro cirúrgico, Rafael estava na zona. Ele tinha lavado as mãos 3 vezes, vestido o avental estéril, colocado as luvas e agora estava de pé ao lado da mesa cirúrgica, onde Laura dormia sob anestesia geral. O coraçãozinho dela batia no monitor, fraco e irregular, mostrando a malformação que precisava ser corrigida. Rafael respirou fundo, olhou para a equipe ao redor, anestesista, instrumentador, circulante, perfusionista, e disse com voz firme: "Vamos começar." A cirurgia durou 7 horas. 7 horas de concentração absoluta, de mãos firmes, de decisões em milésimos de segundo. Rafael abriu o tórax pequeno de Laura com precisão milimétrica, expôs o coração mal formado, conectou ela à máquina de circulação extracorpórea e então começou o trabalho delicado de corrigir a anomalia. Ele fechou a comunicação interventricular, realinhou as válvulas, reconstituiu o fluxo sanguíneo. Cada ponto dado era uma prece silenciosa. Cada movimento era uma tentativa de compensar todos os erros que ele tinha cometido na vida. Às 2h, Rafael finalmente deu o último ponto. Ele desconectou Laura da máquina de circulação extracorpórea e esperou. O coração dela deu uma batida, depois outra. E então começou a bater num ritmo forte, regular, saudável. Rafael olhou para o monitor e viu as curvas perfeitas do eletrocardiograma. Funcionou. O coração de Laura estava consertado. Rafael tirou as luvas, tirou o avental e saiu do centro cirúrgico com as pernas bambas de cansaço e alívio. Ele caminhou até a sala de espera, onde Camila estava sentada numa cadeira, segurando um terço na mão, rezando baixinho. Quando ela viu Rafael aparecer, ela se levantou num pulo, o rosto tenso de medo. "Como ela tá? Por favor, fala que ela tá bem." Rafael sorriu, e foi um sorriso sincero, cansado, mas cheio de alívio. "Deu tudo certo, Camila. O coração dela tá perfeito. Ela vai ficar bem." Camila cobriu o rosto com as mãos e desabou em soluços de puro alívio. Ela caiu nos braços de Rafael, e ele a segurou com força, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que tinha feito algo que realmente importava. Ele não tinha apenas operado um órgão, ele tinha salvado uma vida.
Ele tinha dado futuro para uma criança. Ele tinha devolvido a esperança para uma mãe. A recuperação de Laura foi rápida e impressionante. Ela passou 3 dias na UTI pediátrica e depois foi transferida para um quarto normal. Rafael a visitava 3 vezes por dia, sempre com um presente pequeno, um livro de colorir, um ursinho de pelúcia, uma caixinha de suco. Camila não saía do lado da cama, dormindo numa poltrona desconfortável, segurando a mão da filha toda vez que ela acordava assustada. E aos poucos, Laura foi voltando a ser criança. Ela voltou a sorrir, a brincar, a pedir para a mãe ler historinhas. Mas enquanto Laura se recuperava, a situação de Rafael piorava. Os sócios da clínica cumpriram a ameaça. Numa reunião formal, com advogados presentes, eles votaram pela retirada de Rafael da sociedade. Ele perdeu a participação nos lucros, perdeu a voz nas decisões estratégicas, perdeu o escritório principal. Ele ainda tinha direito de atuar como médico autônomo usando a estrutura, mas não era mais sócio. Era, nas palavras cruéis do Dr. Augusto, apenas mais um prestador de serviços. Rafael recebeu a notícia num e-mail frio e burocrático. Ele estava no quarto do hospital com Camila e Laura quando leu. Ele fechou o celular, respirou fundo e não disse nada. Camila percebeu. Ela sempre percebia. Aconteceu alguma coisa? Rafael olhou para Laura, que estava dormindo tranquila na cama hospitalar, com a respiração finalmente forte e irregular, com o rosto ganhando cor de novo. E ele olhou para Camila, com aqueles olhos castanhos, cheios de preocupação por ele, não por ela mesma. E Rafael percebeu que não se importava. Ele tinha perdido a clínica, mas tinha ganhado algo muito mais valioso: propósito. Sim, aconteceu, mas está tudo bem. A gente vai dar um jeito. E eles deram. Quando Laura recebeu alta do hospital, 10 dias depois da cirurgia, Camila sentiu que estava segurando um milagre nos braços. A menina estava diferente. Os lábios tinham voltado ao tom rosado natural. Os olhos brilhavam com aquela energia de criança que tinha ficado adormecida por anos. E pela primeira vez desde que nasceu, Laura podia correr sem sentir falta de ar. No caminho de volta para a cobertura de Rafael, Laura não parava de fazer perguntas pelo vidro do carro, apontando para cada prédio, cada árvore, cada pessoa na calçada, como se estivesse descobrindo o mundo de novo. Rafael dirigia em silêncio, mas olhava pelo retrovisor toda hora para ver o sorriso de Laura. E sempre que olhava, encontrava também o olhar de Camila, que o observava com uma mistura de gratidão, admiração e algo mais, algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Quando chegaram na cobertura, Rafael ajudou Laura a descer do carro, e a menina, em vez de ir direto para o anexo de hóspedes, parou na porta da sala principal da cobertura. "Mãe, eu posso ver a casa do Dr. Rafael?" Camila olhou para Rafael, pedindo permissão silenciosa. Ele sorriu e acenou com a cabeça. "Claro que pode, Laura. Vem, eu te mostro." Ele pegou a mão pequena da menina e a levou para dentro da cobertura enorme. Laura ficou encantada com os móveis bonitos, com o lustre gigante da sala, com a vista da janela que mostrava a cidade inteira. Mas quando ela chegou no quarto de Rafael, viu algo que a fez parar. Uma foto antiga numa moldura de prata, em cima da mesa de cabeceira. Era a foto de uma mulher de meia idade sorrindo, de braços dados, com um Rafael jovem, magro, de jaleco branco. "Quem é ela, Dr. Rafael?" Rafael sentiu o nó na garganta. Ele se ajoelhou ao lado de Laura e pegou a foto com cuidado, como se fosse algo sagrado. "Essa é minha mãe. Ela se chamava Dona Teresa. Ela era muito parecida com a sua mãe, sabe? Forte, trabalhadora, sempre cuidando de todo mundo." Laura olhou para a foto com curiosidade. "Ela está no céu?" Rafael assentiu e, pela primeira vez, ele falou sobre aquilo sem sentir apenas dor. "Tá, sim. E eu acho que ela está muito feliz de ver que eu conheci você e sua mãe."
Laura sorriu e, com aquela espontaneidade de criança, abraçou Rafael pelo pescoço. Ele fechou os olhos, segurando aquela menina pequena e frágil que ele tinha salvado, e sentiu algo se curar dentro dele. Não era só a Laura que tinha sido operada, era ele também. Nos dias que se seguiram, Rafael precisou enfrentar a realidade da decisão que tinha tomado. Ele não era mais sócio da clínica. Ele tinha direito de usar a estrutura, mas era tratado como um médico qualquer, não como o fundador. As reuniões importantes aconteciam sem ele. As decisões estratégicas eram tomadas sem consultá-lo. E o pior, ele via os olhares de pena dos funcionários, dos estagiários, dos outros médicos. Todos sabiam que ele tinha caído, que tinha perdido tudo por causa de uma secretária e uma criança. Rafael tentou ignorar, tentou continuar trabalhando como se nada tivesse mudado. Mas uma tarde, ele estava no vestiário se trocando depois de uma cirurgia, quando ouviu dois médicos conversando do outro lado dos armários. Eles não sabiam que ele estava ali. O Godoy pirou de vez, cara. Perder a sociedade por causa de uma ex-funcionária? Isso é patético. Pois é, dizem que ela está morando na casa dele, que é mãe solteira, pobre, que ele está bancando tudo. O cara virou otário. Rafael fechou o armário com força, fazendo um barulho que ecoou pelo vestiário. Os dois médicos se viraram, viram ele ali e ficaram pálidos. Rafael caminhou até eles com passos firmes e olhou nos olhos de cada um com uma frieza que fez os dois recuarem. Vocês sabem o nome da menina que eu operei? Sabem a idade dela? Sabem que ela passou 6 anos vivendo com um coração que podia parar a qualquer momento? Não sabem, porque vocês só ligam para planilha, para lucro, para reputação. Rafael deu um passo à frente. Eu passei anos igual a vocês, frio, calculista, achando que salvar a vida era só técnica. Mas eu estava errado. E se ser otário é escolher salvar uma criança em vez de manter uma sociedade podre, então eu sou otário com muito orgulho. Ele saiu do vestiário sem olhar para trás, pegou as coisas dele e foi embora. No caminho de volta para casa, Rafael tomou uma decisão que ele vinha ruminando há dias. Ele não ia continuar sendo tratado como prestador de serviço na clínica que ele mesmo tinha fundado. Ele ia começar de novo, do zero. Mas dessa vez fazendo do jeito certo. Quando Rafael chegou em casa, encontrou Camila e Laura na cozinha fazendo brigadeiros juntas. Laura estava em cima de um banquinho, mexendo a panela com a colher de pau, e Camila ao lado, rindo, ensinando a filha a não deixar grudar no fundo. Era uma cena tão simples, tão caseira, tão cheia de vida, que Rafael parou na porta só para observar. E foi naquele momento que ele percebeu. Aquilo era o que ele sempre quis. Não a cobertura vazia, não os móveis caros, não o status, mas aquilo. Uma família. Camila olhou para trás e viu Rafael parado na porta, com uma expressão estranha no rosto. Rafael, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Rafael entrou na cozinha, encostou na bancada e respirou fundo. Eu tomei uma decisão. Eu vou sair da clínica de vez. Vou abrir um consultório próprio, pequeno, simples, na Zona Leste. Vou atender quem precisa, não quem pode pagar mais. Vou fazer cirurgia pro bono, vou trabalhar com o SUS, vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Camila parou de mexer os brigadeiros e olhou para ele, surpresa. Rafael, tem certeza disso? Você construiu aquela clínica, você não pode simplesmente jogar tudo fora. Rafael balançou a cabeça. Eu não estou jogando nada fora, Camila. Eu estou reconstruindo, do jeito certo. Ele olhou para Laura, que tinha parado de mexer a panela, e olhava curiosa para os dois. Essa menina aqui me ensinou que salvar uma vida não é só fazer cirurgia. É estar presente, é se importar, é conhecer a história da pessoa. E eu quero fazer isso para mais gente. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela se aproximou de Rafael, parou bem na frente dele e disse com a voz embargada: Você mudou, Rafael. Você mudou muito. Rafael sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno.
Vocês duas me mudaram, e eu sou grato por isso. 3 meses depois, Rafael inaugurou o consultório Godoy Cardiologia Solidária num prédio comercial simples da Zona Leste, a 10 minutos de ônibus de onde Camila costumava morar. O consultório tinha 2 salas de atendimento, uma recepção pequena, equipamentos básicos mas funcionais, e uma placa singela na porta. Aqui, todo o coração importa. Rafael usou as economias que tinha, vendeu o carro importado e comprou um sedã nacional usado, cortou gastos supérfluos e investiu tudo no consultório. Ele fez parceria com hospitais públicos, entrou em programas de cirurgia gratuita e começou a atender uma fila enorme de pacientes que não tinham condição de pagar por cardiologista particular. Camila, que tinha conseguido um emprego administrativo numa ONG de apoio a crianças cardiopatas, ajudava Rafael a organizar a agenda, a fazer contato com famílias, a explicar procedimentos para mães desesperadas que não entendiam termos médicos. Ela se tornou a ponte entre o mundo do Rafael e o mundo das pessoas que ele agora atendia. E Laura, completamente recuperada, frequentava a escolinha pública do bairro, corria no parque com outras crianças e toda tarde passava no consultório do Rafael para fazer a lição de casa na salinha de espera, enquanto esperava a mãe terminar o expediente. Foi numa tarde de sexta-feira, 6 meses depois da cirurgia de Laura, que Rafael percebeu que estava atrasado para algo. Não uma cirurgia, não uma consulta, mas para a própria vida. Ele estava no consultório, revisando o prontuário de um menino de 8 anos que ia operar na semana seguinte, quando Laura entrou na sala com um desenho na mão. Doutor Rafael, fiz um desenho para você. Rafael pegou o papel e sorriu. Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, um homem e uma criança, embaixo de um sol amarelo e um arco-íris. Escrito com letra torta em cima: Minha família. Rafael olhou para aquele desenho e sentiu o peito apertar de emoção. Ele olhou para Laura, que sorria esperando aprovação, e perguntou com a voz rouca: Laura, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você acha da ideia de eu ser da sua família de verdade? Laura arregalou os olhos confusa. Mas você já é, né? Você mora com a gente, você cuida da gente, você leva eu na escola às vezes. Não, Rafael sorriu e então ouviu a voz de Camila atrás dele. Rafael, o que você está fazendo? Ele se virou e viu Camila parada na porta, com uma expressão de surpresa e medo. Rafael se levantou, caminhou até ela e, pela primeira vez, deixou o que sentia transbordar sem medo. Camila, eu passei a vida inteira construindo coisas vazias. Clínicas, apartamentos, contas bancárias. Tudo vazio. Mas desde que vocês duas entraram na minha vida, pela primeira vez eu sinto que eu estou construindo algo que importa. Algo real. Ele respirou fundo, segurando as mãos dela. Eu me apaixonei por você, pela sua força, pela sua dignidade, pelo jeito que você ama a Laura, pelo jeito que você me ensinou a ser humano de novo. E eu não quero que vocês morem no anexo de hóspedes. Eu quero que vocês morem comigo, como família, de verdade. Camila ficou em silêncio, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, você tem certeza? Eu sou. Eu não venho do seu mundo. Eu não sei falar bonito. Eu não sei me comportar em restaurante chique. Rafael colocou o dedo nos lábios dela, interrompendo. Você veio do mundo real, Camila. Do mundo que importa. E eu não quero restaurante chique. Eu quero brigadeiro feito na panela. Eu quero desenho na geladeira. Eu quero acordar de manhã e ouvir a Laura pedindo para eu ler história antes de dormir. Ele fez uma pausa, vulnerável. Eu quero você. Camila soluçou e se jogou nos braços dele, dizendo entre lágrimas: Eu também me apaixonei por você, Rafael. Eu tentei não me apaixonar. Eu juro que tentei. Mas você é tão diferente do que eu pensei. Laura,
que tinha assistido tudo dali, pulou do banquinho e correu para os dois, abraçando as pernas de Rafael. Isso quer dizer que você vai ser meu pai? Rafael se ajoelhou, pegou Laura no colo e com a voz embargada disse: se você deixar, eu quero muito ser. Laura beijou a bochecha dele com aquele beijo molhado de criança e disse a frase que enterrou qualquer resquício de dúvida que Rafael ainda tinha. Você já é, você salvou meu coração. 1 ano depois, Rafael e Camila se casaram numa cerimônia simples na igreja do bairro onde o consultório ficava. Não teve festa cara, não teve lista de convidados da elite médica. Tinha a família de Camila do interior, tinha os colegas de trabalho do consultório e da ONG, tinha as mães dos pacientes que Rafael atendia, tinha Laura de Daminha com um vestido branco que Camila tinha costurado à mão. E tinha a foto da Dona Teresa, mãe de Rafael, numa mesinha do altar, como se ela estivesse ali, testemunhando. Quando o padre perguntou se Rafael aceitava Camila como esposa, ele respondeu, olhando nos olhos dela, com uma certeza que ele nunca teve sobre nada na vida. Aceito, e prometo honrar, respeitar e amar até que a morte nos separe. E quando Camila repetiu os mesmos votos, com a voz tremendo de emoção, Rafael percebeu que aquele era o momento mais importante da vida dele. Não o diploma de medicina, não a inauguração da clínica, não os prêmios que tinha ganhado, mas aquele momento, ali, com aquela mulher e aquela criança que tinham salvado ele, tanto quanto ele tinha salvado elas. 2 anos depois do casamento, Rafael e Camila fundaram a Fundação Laura, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a oferecer cirurgias cardíacas gratuitas para crianças de baixa renda. Eles captavam doações, faziam campanhas, usavam os contatos que Rafael ainda tinha no meio médico e transformavam vidas. Dezenas de famílias eram atendidas por ano, recebendo não só a cirurgia, mas acompanhamento psicológico, cestas básicas, apoio completo. Laura, agora com 9 anos, saudável e cheia de energia, aparecia nos vídeos da campanha contando a própria história. Ela dizia com aquela sinceridade de criança: minha mãe me salvou todos os dias, e o Dr. Rafael salvou meu coração. Agora eles querem salvar mais crianças como eu. A fundação atendia em parceria com o consultório de Rafael, que agora tinha 3 médicos voluntários trabalhando com ele, e uma fila de espera grande, mas organizada. Rafael finalmente tinha encontrado o propósito que buscava. Não em ser o médico mais rico, não em ser o mais famoso, mas em ser o médico que fazia diferença real. Cada vida salva tinha nome, tinha história, tinha família que ele conhecia pessoalmente. Numa noite de sexta-feira, 3 anos depois daquela manhã em que ele tinha demitido Camila, Rafael chegou em casa. Agora, não mais a cobertura vazia, mas um apartamento menor, mais aconchegante, cheio de vida, e encontrou a mesa posta para jantar. Camila tinha feito macarronada. Laura tinha ajudado a fazer brigadeiro de sobremesa e as duas esperavam ele com sorrisos no rosto. Rafael sentou à mesa, olhou para aquelas 2 mulheres que tinham transformado a vida dele e agradeceu em silêncio. Depois do jantar, Laura pediu para Rafael ler uma história antes de dormir, como fazia toda noite. Ele pegou o livro infantil que ela escolheu, sentou na beirada da cama e começou a ler com aquela voz grave, fazendo vozes engraçadas dos personagens. Laura ria, aconchegada no travesseiro, com os olhos brilhando de felicidade. E quando Rafael terminou a história e deu boa noite, Laura segurou a mão dele e disse: "Pai, eu te amo." Rafael sentiu os olhos arderem. Mesmo depois de 3 anos, ouvir Laura chamá-lo de pai ainda era a coisa mais emocionante do mundo. "Eu também te amo, princesa. Dorme bem." Ele voltou para a sala, onde Camila estava lavando a louça. Rafael se aproximou por trás, abraçou ela pela cintura e apoiou o queixo no ombro dela. "Obrigado." Camila virou o rosto confusa. "Obrigado por quê?" "Por ter me salvado."
Camila sorriu, virou-se nos braços dele e tocou o rosto dele com carinho. A gente salvou um ao outro, Rafael. E ela tinha razão, porque naquela casa cheia de amor, barulho e vida, Rafael finalmente encontrou o que tinha buscado a vida inteira: redenção. E Camila finalmente encontrou o que tinha merecido desde sempre: segurança, respeito e um amor verdadeiro. E Laura cresceu saudável, amada e com 2 pais que fariam qualquer coisa por ela. E Rafael, todas as noites antes de dormir, olhava para a foto da mãe que ele mantinha na mesinha de cabeceira e sussurrava: "Eu fiz o certo, mãe. Eu finalmente fiz o certo." E assim, Rafael e Camila provaram que o amor verdadeiro não nasce da riqueza ou do status, mas da coragem de enxergar a dignidade no outro, mesmo quando o mundo inteiro está cego. Eles mostraram que a maior cirurgia que alguém pode fazer não é no corpo, mas na própria alma. Quando a gente escolhe curar o orgulho, a frieza e o egoísmo, e deixa o amor transformar tudo. E que uma vida realmente bem-sucedida não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo tamanho do coração. E você? Você acredita que as pessoas podem mudar de verdade quando encontram o amor certo? Já passou por alguma situação onde alguém te julgou sem conhecer sua história? Conta pra gente nos comentários. E se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, pois precisamos muito do seu apoio para continuar trazendo histórias emocionantes e reais como essa. Conta também de qual cidade e estado você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Até a próxima história.